Hoje eu vou trazer o dimensionamento, o cálculo de uma viga com um vão livre de 6 metros. Isso mesmo, vão livre, onde eu não tenho parede embaixo. Todo passo a passo, o dimensionamento da altura dessa viga, a nossa inércia, o aço, o concreto, todo o dimensionamento passo a passo para você aqui no nosso quadro. Vem comigo. Canal Engenharia na Prática. Fala pessoal do canal Engenharia na Prática. Mais uma vez, engenheiro Elber Am. Você está no canal Engenharia na Prática, o canal mais visualizado de engenharia civil das plataformas digitais. E hoje vou trazer todo um dimensionamento aqui de uma viga com um vão livre de 6 metros. Importante ressaltar que este vídeo aqui, ele tem caráter ilustrativo, repito, caráter ilustrativo, onde os resultados eles não atrelam nenhum tipo de responsabilidade ao conteúdo. Esses vídeos aqui que nós ilustramos aqui, calculamos, são voltados principalmente para os estudantes de engenharia, ali que estão se familiarizando com os cálculos, é o passo a passo dimensionamento voltado para os engenheiros, para os calculistas, para os estudantes se familiarizarem com os cálculos, tá? Repito, não atrela responsabilidade ao conteúdo, você não deve copiar o resultado final, você precisa contratar um calculista para o dimensionamento da sua estrutura. Toda a obra, todo o cálculo, todo o dimensionamento, vigas, pilares, fundações, lajes, precisa ter o aval de um engenheiro civil, de um engenheiro calculista com a devida RT. Tá? O nosso canal Engenharia na Prática, ele sempre recomenda que toda estrutura deva ser calculada, dimensionada por um profissional habilitado, ok? Contrate sempre um calculista para dimensionar a sua estrutura. No nosso caso, nós temos então aqui um vão livre de 6 metros. Quando eu falo vão livre, é a mesma coisa, pessoal, se eu tivesse parede embaixo. Não muda absolutamente nada, porque a parede de baixo não absorve cargas, ok? Então vamos lá. Então eu tenho aqui o meu vão livre, eu tenho aqui as cargas sobressaindo, não vou abordar aqui as cargas, nós temos aqueles 6 parâmetros aqui de cargas, o peso das lajes treliçadas, peso próprio, peso do reboco, peso da parede, ok? Tudo isso aqui você já aprendeu como chegar naqueles 6 parâmetros aqui, ó, desta carga distribuída. O que nós vamos fazer de diferente em relação aos cálculos passados é que essa viga aqui nós vamos calcular no sistema de engaste. O concreto armado, 90% dos casos, ele tem que ser calculado de forma engastada. Então, antes nossos pilares lá era apoio fixo, apoio móvel. Agora não. Nós vamos engastar aqui esta viga aos pilares. Vai mudar totalmente o cálculo, porque antes nós tínhamos aqui somente o cálculo da armadura positiva. Agora não, nós vamos ter o cálculo do momento positivo e também o momento negativo em relação aos pilares. E esse cálculo é a realidade realmente da engenharia. Quando nós calculamos uma estrutura, nós precisamos ter uma inércia global. Então, é dessa forma aqui que 90% das estruturas são calculadas. 2 considerações importantes. Primeiro, ao final, eu vou passar para você aqui o traço de concreto que você deve usar aqui para esse cálculo e também eu vou passar para ti a configuração dos pilares para esta viga. Nós vamos ter uma dimensão dessa viga, só que para acompanhar esse conjunto, eu vou precisar, claro, de 2 pilares e esses pilares precisam estar condizentes com o dimensionamento dessa viga. Então, para você entender a situação aqui dessa viga,
Essa é a configuração que ela tem na obra. Nós temos ali um sobrado, por exemplo. Aqui você está olhando de cima, é como se você estivesse olhando ali, né? Você está em cima, você está olhando para baixo, ok? Então essa aqui é a minha primeira laje. Então observa, ó, que eu tenho uma laje 1 aqui treliçada e uma laje 2 treliçada. Ambas as lajes estão descarregando aqui na viga. Então, olha só, eu tenho metade da laje treliçada, ok? Essa parte aqui, ó, essa metade e essa metade estão descarregando aqui nesta viga. Além, é claro, dos dois pilares aqui, pilar 1 e pilar 2, onde ela está sendo apoiada. Então, eu não vou abordar aqui as cargas, mas nós temos sobre essa viga aqui o peso próprio, a laje treliçada aqui é uma laje H12, ok? Eu tenho o peso, tem uma parede aqui sobre essa laje, eu tenho também depois o reboco dessa parede, e aí eu tenho um contrapiso aqui sobre essa laje, depois um piso acabado. Mais uma vez repetindo, aqueles 6 parâmetros aqui que eu já ensinei para você como você achar. Para essa viga, nós temos uma carga total de 20.083 quilos. Eu vou arredondar aqui para facilitar os cálculos, 21.000 quilos ou 210 quilonewtons. Vou adotar também inicialmente aqui uma viga, uma configuração para esse vão de 6 metros, uma viga de 60 por 14. Ah, Elber, mas poderia ser 50 por 14? Poderia. Vai influenciar outros parâmetros aqui, mas eu vou trabalhar com uma inércia maior, porque eu, trabalhando com uma altura maior, eu tenho grandes vantagens aí em relação aos cálculos, em relação aos domínios que eu vou ensinar para você. Então, vou adotar uma viga de 60 por 14. Quando eu dividir essa carga aqui por 6 metros, eu vou ter 3.500 quilos por cada metro aqui, né? Incidindo aqui sobre a laje. Com as cargas, eu lancei a estrutura aqui no F2, que é um programinha muito simples aí, que os engenheiros aí utilizam, é muito útil, né, para situações assim como essa, por exemplo, de dimensionamento. E, claro, nós estamos trabalhando aqui com a situação do engaste com relação aos pilares, e não mais rotulada como nós estávamos calculando nos vídeos anteriores. Então, quando eu configuro o engaste em relação aos pilares, eu tenho aqui, ó, um momento de 105 kN vezes metro nos apoios e um momento positivo de 52, né, na armadura de tração aqui. Geralmente, quando você realiza esses cálculos ali no engastamento, o momento negativo ele quase que sempre ficará maior em relação ao positivo. Bom, para que a nossa ferragem não fique tão pesada aqui na parte de cima ali, nos apoios ali na hora do cálculo, o que eu fiz, o que a norma permite, eu redistribuí aqui, ó, esses momentos em pelo menos 25%, que é praticamente tirar do momento negativo e transferir aqui para o positivo, ficando de forma igual. 78 kN vezes metro nos apoios e também no positivo. O método que eu vou utilizar de cálculo aqui é o método do Schust, que eu utilizei no cálculo passado com relação à viga de 3 metros, mas também poderia utilizar aqui o do Iopanã. Inclusive, eu calculei pelo método Schust e também pelo método Iopanã e depois eu vou trazer para você uns comparativos. Bom, enfim, a viga é 60 por 14, o FCK aqui do nosso concreto, 25 MPa, 250 kg por centímetro quadrado. Um FYK de resistência ao escoamento do aço aí de 5.000 kg por centímetro quadrado e um cobrimento de 2,5 centímetros. Pessoal, muita atenção com relação aqui ao FCK do concreto, hein? Depois eu vou trazer mais uma vez para você aqui o traço para você dimensionar e cuidado. Não adianta calcular uma viga dessa e depois você fizer um concreto de 3:1 na obra, né? Eu vou trazer um vídeo que o concreto mal feito, com resistência de 8, 10 MPa, pode derrubar a sua viga e você vai entender o porquê
num vídeo que eu vou trazer mais à frente. Primeiro parâmetro aqui, nós precisamos realmente achar a altura útil aqui dessa ferragem em relação à compressão, em relação à tração. Então vamos aqui, nós temos aqui o concreto, nós temos a ferragem mais o estribo. Então 2,5 aqui é o cobrimento, 0,63 é o diâmetro do estribo e aqui 0,62 é metade da barra de 12,5. Então você usa essa fórmula aqui. Qual que é a altura útil? Então vamos lá, 2,5 mais 0,63, 0,625. Eu vou achar aqui, ó, 3,76 aqui, que é o meu de linha, ok? E aí quando eu descontar da altura 60 menos 3,76, eu vou ter aqui, ó, uma altura útil de 56,24, que é essa altura aqui que nós vamos utilizar na sequência. E no caso aqui do método do Schust, ele majora aqui o momento. Então, dos 780 mil vezes 1,4, nós temos 1.092.000 quilograma-força por centímetro. Então, é esse momento aqui que nós vamos utilizar na sequência dos cálculos. O segundo parâmetro extremamente importante, a altura da linha neutra. Eu preciso achar aqui a posição desta minha linha neutra para descobrir, né, qual domínio a viga está inserido. Eu preciso que a minha viga esteja no domínio 2, no máximo no domínio 3 e jamais no domínio 4. Você que tem dúvida em relação aos domínios aí, a importância, tá? Assiste esse vídeo que eu tô deixando para você aqui, que explica quais os domínios aí, o que é estado limite de serviço, estado limite último, para você entender que faz muita diferença os domínios com relação às vigas de concreto. Bom, essa aqui é a fórmula, né? Uma equação aqui do segundo grau, onde eu vou utilizar aqui, ó, né, a minha altura útil, essa constante, a constante eu calculei aqui embaixo. Nós chegamos, e aí eu pego essa altura útil aqui, ó, substitui com a constante que eu utilizo, eu vou chegar, como é uma equação de segundo grau, eu vou ter duas raízes, né? Aí eu chego aqui 128,02 e 12,57. Claro, se a minha viga é de 60, a minha viga que tem 60 centímetros, ela não vai ter uma linha neutra de 128, esquece. Então, nós cancelamos, claro, a linha neutra dessa viga aqui, pessoal, ela está a 12,57 centímetros, né? Então, eu estou aqui inserido no domínio 2 e eu vou mostrar para você na sequência. Então, a altura da linha neutra, eu vou utilizar aqui, eu vou fazer um cálculo do x2, que é um parâmetro que eu tenho um limite, uma seção limite entre o domínio 2 e o domínio 3. Porque se ultrapassar aqui, eu preciso trabalhar na seção entre o limite, indo para o limite 3. Então, vamos lá. 0,259 vezes a altura útil nossa aqui, 14,57. Então, esse x aqui, que nós achamos aqui da linha neutra, ele tem que ser menor que essa diferença. Então, 12,57 está menor que x2. Então, realmente, a nossa viga, ela está no domínio 2. Bom, aqui, o limite da linha neutra para FCK, concretos de FCK de 50 MPa, ok? Então essa é a formulazinha, o x dividido pela altura útil tem que ser menor ou igual a 0,45. Quando nós colocamos 12,57 pela altura útil, 0,22 menos 0,45, ok, a nossa linha neutra está ok. E se a linha neutra aqui, isso aqui ficasse maior, o que iria acontecer? A nossa linha neutra ia baixar muito, correndo o risco de entrar no domínio 4, e aí, tá? Nesse vídeo que eu estou mostrando para você aqui, eu faço um cálculo, eu mostro para você o que é a utilização da armadura dupla. Muitas vezes, se essa linha neutra ficar muito abaixo, FCK do concreto, enfim, você vai precisar trabalhar com armadura dupla, que é armar igual na parte de baixo, igual na parte de cima. Tá aqui o conceito de armadura dupla para essa questão. E finalmente, agora, o cálculo realmente da área de aço, né? Nós precisamos abordar todo esse passo a passo para realmente chegar aqui no momento de calcular a ferragem. Então, o AS meu aqui é o MSD dividido pelo Z pelo FYD, o FYD aqui, né, é a minoração do aço, FYK
e pelo γS do aço aqui, ok? Isso aqui é importante, nós temos esse parâmetro aqui em relação ao aço. O Z aqui, eu preciso achar aqui o meu binário entre a força de compressão com relação à força de tração, né? Esse Z aqui é importante nós acharmos. E aí quando você coloca na fórmula 51,21, né? E agora, substituindo aqui o momento pelo Z, pelo coeficiente aqui em noção do ácido, nós chegamos aqui numa área de ácido de 4,91 centímetros quadrados. Então, o meu cálculo em relação à área da minha ferragem positiva e também negativa em relação aos momentos, 4,91. Bom, para ter a certeza, eu realizei também todos os cálculos aqui com relação ao método do Iopanã, que são o tipo de cálculo que eu fiz em relação aos cálculos passados, né, onde ele não majora as cargas e usa outros coeficientes. Calculando essa ferragem, pelo método Iopanã, cheguei aqui, pessoal, 5,54 centímetros quadrados. Tem uma diferencinha aí um pouco mais, quase 0,60 com relação aqui ao AS. Então, em favor da segurança aqui, nós vamos calcular aqui as nossas bitolas, tá? Utilizando aqui esses 5,54 centímetros quadrados. Com relação a esse AS de 5,54 que nós achamos, com relação aqui à tabela aqui, nós temos algumas opções. Por exemplo, 5 barras de 12,5, tá, pessoal? Todas essas opções aqui é em relação ao momento positivo e aos momentos negativos. Nós vamos calcular, nós vamos armar de forma igual em relação aos momentos, como nós vimos no passo a passo. Então, 5 barras de 12,5, ou 3 barras de 16, ou ainda 2 barras de 20, correspondentes aqui ao AS. Você vê que ambos aqui estão maiores que os 5,4. No caso aqui, eu vou adotar 5 barras de 12. Então, a armação da minha viga ali, né, 55 por 9, acabado 60 por 14. Na armadura negativa nos apoios, 5 barras de 12,5. Na armadura positiva ali, do momento positivo, 5 barras de 12,5, e aí eu vou utilizar 2 barras de 8 de cada lado. Ah, Elber, poxa, mas não precisa armadura de pele, não é para vigas maiores que 60? Sim, mas aqui nós estamos no limite, eu posso aqui ter um esforço aqui de torção, muitas vezes por ser uma viga um pouco mais esbelta ali, tem uma largura menor. Então, em virtude da segurança, para ajudar com relação à fissuração, vou utilizar também 2 barras de 8 nas duas laterais. E estribos 6,3 a cada 12 centímetros. Essa é a configuração que você vai utilizar e também tem aqui essas outras duas opções. Só para você ter a ciência, o engenheiro João Fonseca, que trabalha comigo como calculista, ele rodou aqui essa estrutura no EBERIC, no programa EBERIC, e as configurações aqui praticamente foram essas. Ficou um pouquinho mais leve. A estrutura ficou um pouquinho mais leve, deu um AS um pouquinho menor, porque ali no programa você tem toda uma otimização, você calcula como uma inércia global, mas praticamente não mudou muito em relação ao cálculo ali utilizado no programa. Para finalizar aqui o nosso cálculo, o concreto e os pilares. O concreto aqui que você vai precisar, se você não utilizar o concreto usinado, eu sei que a grande maioria faz o concreto na obra, FCK 25 MPa. Né? Veja só, um saco de cimento CP2 32, 4 latas 18 litros de areia média, 4,5 latas de brita 1 e 22 litros de água. Esse traço ali feito na bitoneira rende em torno aí, ó, pessoal, de 116 litros, 116 metros cúbicos. Esse é o traço que você faz ali na betoneira. Qual a configuração desses pilares aqui em relação à nossa viga? É importante você entender que nós temos aqui uma viga robusta, uma viga pesada,
que essa viga está transmitindo momento aqui, ó, para os pilares vão absorver momentos aqui, né, com relação às cargas e vão transmitir. Então eu preciso ter um pilar realmente considerado. Não vai colocar um pilarzinho aqui de 20 por 14, um pilarzinho com barrinhas lá de 10 milímetros que você vai ter problema. Então, vamos lá. Pilar 1 e pilar 2. 40 por 14 acabado. Concreto, 40 por 14, estribos 9 por 35. Concreto, 25 MPa, o mesmo aqui da viga. 6 barras de 12,5. 6 barras de 12,5, estribos 5 milímetros a cada 12 centímetros. Então, você precisa ter pilares condizentes com a necessidade e também um concreto condizente aqui com... É um conjunto, pessoal. É o cálculo da viga, mais o concreto e também aqui os pilares que recebem. É um conjunto para você ter toda a segurança. Canal Engenharia na Prática. Aqui você aprende.